Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos novamente, né? Temos 16 pessoas aqui acompanhando, o que é bem legal, é uma quantidade boa de alunos. Se a gente conseguir manter essa quantidade de alunos, eu pretendo fazer todas as aulas, pelo menos meia hora, uma hora, a gente conversar no nosso dia de aula, que nesse caso é na quarta-feira. E hoje, na verdade, eu reservei um tempinho, acredito que alguém já deva ter visto lá no Siga, que eu já postei alguns materiais, para fazer a minha apresentação, para falar sobre o plano de ensino, que é o principal ponto, e já para apresentar para vocês a forma como a gente vai trabalhar, tá? Antes de mais nada, eu entendo que cada professor está utilizando uma ferramenta diferente, certo? Existe esse problema, porque o IFSC não determinou uma ferramenta específica. Isso é bom e ruim. O que é o lado bom? O lado bom é que a gente consegue verificar, né, através da experiência, qual é a melhor ferramenta de trabalho, qual a melhor ferramenta a gente se adapta. Qual é o lado ruim? Às vezes a gente pode ficar dependente dessa ferramenta, essa ferramenta pode perder a autorização, a liberação, a parceria, o contrato que tem com o IFSC, e a gente perder muita coisa também. Vou dar um exemplo. O próprio Google Meet, ele iniciou totalmente livre, e depois de um momento surgiu uma determinação de que não haveria mais a possibilidade de gravação. Hoje está nesse meio termo, tá? Como o IFSC tem essa parceria com o Google, a gente consegue fazer as gravações, mas a gente corre esse risco disso não acontecer mais. O segundo ponto que eu quero que vocês tenham um pouco de paciência é que vocês são aí, junto com as outras turmas que eu trabalho, essa semana que eu iniciei, as minhas primeiras turmas de formato EAD. Por quê? Porque eu estava em afastamento, tá? Eu estava em afastamento por mestrado, estou finalizando ele agora, então eu estou retornando agora também. Então, todo dia um aprendizado novo. Pra vocês terem uma ideia, ontem não deu nada certo. Na turma de tópicos avançados de gestão não deu nada certo. Tentei usar o Google Classroom, os alunos não tinham autorização, daí outros não sabiam mexer, então foi bem complicado, assim. Então, o que eu tomei como iniciativa, tá? É a gente utilizar o Siga. Vamos lá. Eu sei, o Siga não é nada intuitivo, né? Ele tem um problema de apresentação de conteúdo que ele não é muito bom, mas como gerenciador de arquivos, como criador de tópicos e como disponibilização de documentos, a gente consegue trabalhar com ele. Ah, professor, mas por que com ele não utiliza o Microsoft Teams, o Moodle, o Google Classroom? Porque cada ferramenta dessa, por mais que a gente utilize ela como inteira, a gente vai ter que disponibilizar no Siga também, porque o Siga é o sistema oficial. Então, em vez de utilizar duas ferramentas, o que vai complicar mais ainda, eu prefiro que a gente trabalhe tudo no Siga e a partir dali o que eu conseguir de colocar link, só link para vocês acessarem direto na internet, melhor. E se tiver que baixar alguma coisa, aí vocês também podem baixar os arquivos lá, tá? Gente, a cada 1 minuto, 2 minutos, aí alguém se manifesta ou faz uma pergunta, alguma coisa, só para não parecer que eu estou falando para a câmera sozinho aqui, tá bom? É muito ruim isso. Vamos lá. Professor, boa tarde. Eu gostaria de saber a respeito da matéria. Ela vai ser a respeito de doença? Ou, sei lá, ela vai tratar sobre o quê? Eu não tive tempo para ler ainda a sua Oi, Cristóvão. apresentação. Hoje a gente vai justamente apresentar o plano de ensino, tá? Já vou fazer isso, só um pouquinho, beleza? Desculpa, professor, a ansiedade. Tranquilo, não tem problema, mas a gente vai fazer isso hoje mesmo, tá? Tranquilo. Vamos lá. Então, a partir daí, pessoal, o nosso curso de gestão hospitalar, vocês sabem que a gente tem uma questão que são os professores, muitos não serem na área hospitalar. E esse caso também aconteceu comigo. Então, assim, eu passei no concurso para a área... Eu fiz o concurso para a área industrial, fui chamado na área agrícola, então trabalhei 1 ano lá em São Miguel do Oeste, e vim de remoção, uma troca com o professor Daniel. Ele foi para São Miguel do Oeste, que deve ficar perto da família, e eu vim para Joinville. Dei essa sorte aí de vir para o litoral, que é muito difícil de conseguir. A partir daí, você entra numa área nova, que é a gestão hospitalar. O que a disciplina de epidemiologia entrou na minha vida, de qual forma? Nesse semestre, antes de eu conseguir o afastamento, uma professora desistiu do trabalho, ela tinha uma outra renda, um outro trabalho, uma empresa, e ela justamente lecionava a disciplina de epidemiologia, tá? Então, o que houve? Quando ela saiu, ficou essa carga horária aberta, e eu combinei, em conjunto com a professora Caroline, da gente dividir essa disciplina, e eu acabei ficando com os tópicos de indicadores epidemiológicos. A partir daí, eu me interessei muito pela temática, tá? Eu tenho como hobby a leitura, eu gosto muito de ler, então, a epidemiologia, quando surgiu essa possibilidade nesse semestre de eu atuar, eu abracei com os dois braços. Para abraçar tem que ser com os dois braços, né? Eu abracei essa disciplina, porque já era algo que eu queria,
e porque a gente consegue ter uma construção de conhecimento. Ou seja, a gente vai ter uma introdução agora, já respondendo ao Cristóvão ali, e no terceiro semestre a gente atua mais especificamente em alguns tópicos, tá? É isso. Sou formado em administração, sou formado em matemática, tenho especialização pela USP em economia brasileira, tenho MBA em economia brasileira, tenho outra especialização em docência no ensino, e tenho uma especialização em segurança pública, criminologia e ciência criminal. Aí alguém vai perguntar, poxa, o que isso tem a ver, né? Mas mais para frente eu conto para vocês. E o meu mestrado é na área de gestão, internacionalização e logística, estou terminando, e a saúde vem nesse ponto, ainda mais no momento de pandemia, onde a gente vai ter essa discussão de tudo que envolve. Tá? Alguém gostou de ciência criminal aí, Cristóvão? Cristóvão, eu atuei na área de segurança pública, tá? Por isso que eu comentei sobre isso, mas mais para frente a gente conversa. Bom, gente, vou abrir o plano de ensino aqui, mas já eu gostaria de mostrar para vocês, já ali no Siga, como que vai funcionar nossas atividades. Eu vou colocar aqui a parte de apresentação. Se tiver algum problema, por favor, alguém me avisa, tá? Deixa eu colocar aqui uma guia do Chrome para ver se ele abre certinho. A parte do Siga. Tá abrindo certinho aí para vocês? Tá. Tranquilo? Conseguem ver bem a tela aqui, né? Uhum. Tá um pouco pequeno para mim, mas dá para ver. Pois é, mais pessoas me falaram isso. Talvez é porque meu monitor é muito grande. Melhorou? Sim, melhorou. É uma televisão e 100%. É, um monitor bem grande, de 32 polegadas. É que eu sou meio cego, daí eu tive que pegar um maior. Assim. Eu que sou MIP, tô sofrendo aqui, mas... Tá, eu posso abrir mais, tá? Eu posso abrir mais, ó. Vão me falando. Tá bom assim? Agora tá ótimo. Aí, tá ótimo. Melhorou Agora, bastante. até para quem não enxerga, ficou bom, né? Então tá, vamos lá. Como que a gente vai trabalhar, então? Eu vou sempre postar os materiais aqui, vou colocar a visualização como aluno para vocês verem como é a forma que vocês olham. Então, vejam assim, ó, a gente vai ter 20 aulas, né? São 20 encontros. O que acontece? Como a nossa carga horária ela foi diminuída devido à pandemia, o nosso curso ele vai até dia 17 de março, tá? Não sei se vocês já estão cientes sobre isso. Então, nessa carga horária, como a nossa aula, ela são 40 horas iniciais, né, e epidemiologia 2 são 80 horas, a gente tem que ter 20 aulas. Então, 20 aulas de 2 horas. Então, são 20 tópicos que vocês estão vendo aqui. Quando eu abrir o plano de ensino, vocês vão entender melhor. Então, como que vai ser? Toda vez que tiver uma aula, a gente vai ter esse encontro aqui, tá? Mesmo que não possa participar, depois assiste a gravação. Eu vou explicar as atividades, vou explicar o conteúdo, vou explicar o artigo, vou explicar qualquer material de referência que a gente vai utilizar, e também é um espaço para retirada de dúvidas. Eu vou fazer normalmente 40 minutos, 30 minutos, não mais do que isso, até para não ficar muito repetitivo, tá? Nesse ambiente online, eu prezo muito mais pela construção do conhecimento. Então, é mais a gente fazer a pesquisa nós mesmos, é a gente ir atrás do conteúdo, a gente tentar entender e assim por diante. Nesse primeiro dia, então, o que vocês têm lá? Tem 5 atividadezinhas, tem 5 tópicozinhos ali. O plano de ensino, que é o que vocês vão olhar, ele está no Siga também. Então, tem aqui, ó, plano de ensino, vocês podem olhar. Aqui a nossa primeira atividadezinha, que ela é bem simples, e depois eu já explico para vocês. A introdução de um capítulo de um livro sobre epidemiologia, tá? A ideia nem era passar nada hoje para vocês, mas eu pensei, poxa, no primeiro dia de aula já deixar ele sem nada. E aqui tem um trabalho do John Snow, para quem não sabe, John Snow, né, um dos pais da epidemiologia moderna, que fala sobre a cólera. Ah, professor, eu abri esse artigo e ele está em inglês, tá? Por que eu coloquei esse documento aqui para vocês? Até para vocês já irem refletindo sobre o que é ciência, já que a epidemiologia utiliza a ciência e a ciência utiliza a epidemiologia, até para vocês já irem entendendo que algumas ferramentas que vocês vão ver na aplicação do trabalho de vocês, na pesquisa, na elaboração de artigo, em projeto, algumas ferramentas que eram utilizadas antigamente, a gente já não utiliza mais. Por exemplo, todo mundo sabe o que é o APUD aqui? O que é o APUD? Dentro de um trabalho. Alguém sabe? Não sei. Isso. É uma citação de uma citação, né? Por que isso era utilizado antes? Porque, assim, ó, você não tinha muito acesso a materiais, né? Então, quando você pegava um artigo recente, o cara colocava lá, ó, esse material foi citado por esse autor, mas ele foi dito por outro autor, tá? Hoje, com acesso às ferramentas, a gente não precisa disso mais, ou precisa muito menos. Por quê? Porque eu posso ir na fonte. Então, quando vocês pegarem um livro que fale sobre a introdução da epidemiologia, ou sobre qualquer outro assunto,
e lá diz que tem uma obra seminal, uma obra introdutória, uma obra conceito de qualquer autor, eu não preciso só acreditar naquele livro. A internet me proporciona ir lá e pesquisar essa obra na base. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, essa pesquisa ela pode ser feita. Então, quando a gente fala sobre a história da epidemiologia, sobre John Snow, por que eu vou acreditar nesse autor? Eu posso acreditar nele, obviamente, ele é uma obra de trabalho, mas eu posso ir na internet e pesquisar a obra raiz. E aí, por isso, eu coloquei ali para vocês como exemplo o trabalho de John Snow sobre a cólera, e vocês vão ver que esse trabalho realmente existe, tá? É uma certificação, é utilizando como uma forma de a gente provar aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está embasando. E na ciência isso é necessário. Vamos ao plano de ensino, então, rapidamente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver que forma que ele vai abrir aqui. Tá aparecendo aí, gente? Tá aí. Não? Tá Não no abriu, cigarro. não. E agora? Agora abriu. Tá bem, tá grande? O tamanho tá bom? Tá Tá ótimo. ótimo. Tá, então vamos lá. Bom, nosso curso, então, é no segundo semestre, né, do período letivo de 2020. Então, a carga horária é 40 horas semanais. Pessoal, aqui é uma coisa que eu sempre reforço. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer situação diferenciada, é só mandar um e-mail para mim. Tá? Às vezes eu já vi aluno chegar no final do semestre e falar, mas os professores não respondem. Então tá, quando que você me mandou? Eu nem mandei porque não responde. Então, peraí, se tu não mandou, você não pode dizer que não me responde, que eu não te respondo. Então, tiver alguma dúvida, algum problema, é só mandar um e-mail, tá? Por que eu uso e-mail? Para a gente não ficar muito naquela relação de WhatsApp, aí final de semana todo mundo ficar fazendo, fica meio complicado. O e-mail é institucional e a gente conversa através dele, tranquilo? Qual que vai ser a nossa metodologia de trabalho, então? Tá? Vai ser para ministrar conteúdos e as atividades, né, que a gente tem aí da unidade do curso. E quais são os procedimentos que eu vou utilizar, então? As aulas do Expositiva Dialogada, que é isso que a gente está fazendo. Aqui eu coloquei sala virtual, plataforma RNP, porque era a sala que eu estava usando, tá? Mas o Google Meet é mais fácil, então a gente vai usar o Google Meet agora que está permitido gravar. Exposição de vídeos e textos, pesquisa e entrevista de campo. Aqui eu coloquei um asterisco em pesquisa de campo, porque se existia a possibilidade no começo do ano da gente voltar presencial, a gente vai atuar nesse tipo de pesquisa, de entrevista. Apresentação de trabalhos e seminários, então a gente vai fazer essa atividade dessa forma. As atividades propostas pelos alunos, eu vou pedir essas sugestões, está hoje ali no nosso material. As visitas orientadas também, que é uma forma de a gente conseguir atuar, né, também, obviamente, só se voltar ao presencial. E demais exercícios que possam contribuir no nosso processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que esse documento eu preciso apresentar para vocês, tá, pessoal? A forma de avaliação, então, como é que a gente vai trabalhar? Como a gente tem aí 20 aulas, a gente consegue dividir em 4 grandes atividades. Então, uma produção textual, um texto dissertativo individual, tá? Por que dissertativo? Porque eu não vejo muita vantagem em fazer questões fechadas, né? Porque a gente está usando a internet. Então, a pessoa, em vez de refletir um pouco sobre o tema, buscar algum conteúdo, ela vai lá, pesquisa, acha a resposta, assinala e pronto. Eu não vejo muita efetividade nisso. Apresentação de trabalhos e seminários, né, também dá para fazer através de gravação, pode ser individual e coletivo, dependendo de cada um. Quem tiver alguma dúvida de como utilizar alguma ferramenta de gravação, é só entrar em contato, a gente pode agendar um horário aí e eu ajudar a explicar também. Uma atividade bônus que vai acontecer ao longo do trabalho, então eu vou propor alguma atividade individual aí, além do acompanhamento do curso. E a avaliação final, né, escrita no sentido de dissertativa, né, objetiva e individual. Aqui tem um parênteses, tá, pessoal? Se a turma de vocês, ela for basicamente composta por todos nessa aula presencial, a avaliação vai ser feita assim. Vou pegar pela chamada ali. E as pessoas que, porque de algum motivo não conseguirem acessar a nossa aula, aí vai ser sempre através dessas pequenas atividadezinhas que cada aula terá, tá? Por exemplo, hoje vai ter uma atividadezinha. Então, essa atividade vai contar, junto com a presença de vocês aqui, como presença na disciplina, como lançamento de chamada, tá bom? Uma dúvida até aqui, pessoal? Não. Se alguém falar alguma coisa no chat, alguém me avisa aí, por favor. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Não? Ninguém, gente? Nenhuma dúvida? Podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Sempre tem alguma dúvida. Vou responder aqui qualquer coisa que foi dentro do nosso conteúdo. Podem perguntar. Nada? Então tá. Vamos lá.
Quais são os objetivos, né? Aqui já vem um pouco da pergunta do... desculpa, esqueci o nome dele agora. Deixa eu achar ele aqui de novo. Cristóvão, aqui vem um pouco da sua pergunta já, tá? O que essa disciplina vai apresentar? Primeiro, em forma de objetivos, tá? Compreender a importância da epidemiologia como uma análise quantitativa da distribuição dos fenômenos de saúde e doença e os fatores condicionantes e determinantes para o diagnóstico e planejamento na saúde da população. No primeiro capítulo do livro que eu coloquei ali para vocês, eu já vou abrir depois, vocês vão ver que ali já tem um resumo básico do que é epidemiologia, o que é o estudo dessas populações, como isso é feito, dá exemplo de algumas doenças que existem, a forma que a epidemiologia atua como prevenção, como política coletiva de saúde, vários tópicos que já estão ali elencados. Pergunta não? Ana, seu áudio está aberto, quer perguntar alguma coisa? Ah, não. Não quero. Tá, não tem problema. O que mais? Foi sem querer. Conhecer o histórico da epidemiologia, então, e seus usos, né, ao longo da história, como ela foi utilizada. Conhecer os conceitos de promoção à saúde e prevenção de doenças. Esse tópico de promoção à saúde é um tópico que eu gosto de trabalhar, tá? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu participei de algumas disciplinas do mestrado de saúde da Univale, que tinha uma disciplina de promoção à saúde, então eu trabalhei bastante nisso, peguei muitos materiais, li muitos artigos sobre, é bem interessante essa perspectiva de promoção e não de prevenção, né, promoção atuando antes da prevenção, obviamente, e assim por diante. O que mais? Distinguir os conceitos da dinâmica da distribuição das doenças na população, conhecer, entender e calcular as medidas de ocorrência de doença na população, prevalência e incidência, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, o que prevalece sobre a população e o que incide sobre a população e como que isso é basicamente analisado, conhecer os tipos de objetivos das vigilâncias em saúde e compreender os conceitos de ambiente, qualidade de vida, medidas de saúde e intervenções em saúde, tá? Isso aqui, pessoal, quando vocês fizeram a inscrição no curso, quem aqui pegou o projeto político-pedagógico do curso, vai ver que tudo isso estava lá, ou seja, existe basicamente uma orientação para que os professores sigam tudo que está no projeto político-pedagógico do curso. Então, isso vai ser feito com a gente. As nossas aulas, então, todas as quartas-feiras, né, das 13h30 às 15h30, e o horário do atendimento docente seria realizado num contraturno. Eu coloquei aqui como base as quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, mas quem tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, quem quiser agendar alguma coisa em grupo para a gente discutir alguma coisa, é só mandar o e-mail, como eu falei, e eu posso disponibilizar um outro horário, se eu não tiver em aula, não tiver em nenhum projeto, para a gente trabalhar. Então, tá aqui, ó, nós temos as 20 aulas, tá? Vocês vão ver que lá no SIGA tem algumas aulas que estão marcadas como extras, que são ou no sábado ou em algum contraturno. Isso vem de acordo com aquilo que eu falei. Por que elas estão marcadas nesses dias? Porque não fechava a nossa carga horária, então eu tive que lançar alguns dias extras para fechar as 20 aulas, tá? Mas fiquem tranquilos, nesse dia provavelmente eu vou pôr alguma coisa gravada, ou eu vou pedir uma atividade anterior e a gente não vai precisar sincronamente, né, tá frente a frente para trabalhar sobre isso, tá? Então tem aqui a distribuição dos tópicos, eu deixei meio em aberto, porque eu preciso ver e acompanhar o andamento da turma, como é que a gente vai estar trabalhando em cima disso, e a partir daí a gente consegue avançar na nossa disciplina. Então, tem ali, até o final do mês 11, a primeira atividade, mais a resolução de pendências, a primeira atividade avaliativa, né? Ali no finalzinho do ano, ali, antes da última semana do ano, mais uma avaliação, né, que é a apresentação de trabalhos, então, ali para dezembro, vocês vão apresentar o primeiro trabalhinho. Lá, a atividade bônus vai ficar para o ano que vem, e para o ano que vem também a avaliação final, tá? Aí tem as referências de quais são os autores que a gente vai utilizar, né? Infelizmente, a gente não presencial, a gente tem alguns livros interessantes na nossa biblioteca que estão sem acesso agora, né? Mas eu vou disponibilizar alguns materiais em PDF também, e a gente vai ter esse acompanhamento. Fechando essa parte aqui da apresentação do plano de ensino. Vamos lá. Dúvidas iniciais, pessoal? Temos 18 pessoas participando. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Da minha parte, não. Por enquanto, não. Natália, vamos ter aula pelo Meet? Sim, vai ser pelo Meet, tá? Pelo Meet toda semana nesse horário, 13h30, com gravação, e depois que eu fechar a live aqui, eu gravo,
eu baixo, coloco no YouTube e mando o link para vocês lá no tópico de aula. Vai ter um link aqui, ó. Inclusive, ele abre direto, tá? Deixa eu abrir a apresentação de novo aqui. Uma janela. Ué. Deixa eu colocar aqui. O que está aparecendo aí para vocês? Não está abrindo, né? Abriu. Só o cigarro. Abriu. Aí aqui nos links vai ter, ele já abre o vídeo inteiro aqui, ele já vai abrir o vídeo da aula inteiro, vocês não precisam nem baixar o vídeo no YouTube, já vai direto no link e já assiste aqui. Então, assim que sair, eu já faço isso, tá bom? Vamos lá. Sobre a atividade, tá? Na verdade, não é bem uma atividade. Como eu não sabia quantas pessoas acessariam hoje, a gente vai testar essa funcionalidade de responder os questionáriozinhos simples diretamente no Siga. Por quê? Porque daí eu já posso devolver um feedback para vocês ali diretamente, então fica mais fácil. Quando for coisas simples assim, eu faço direto pelos questionários do Siga. Quando for uma atividade avaliativa, eu peço provavelmente em PDF, tá? Daí vocês fazem aquele formato em arquivo, escrevem direitinho e mandam uma atividade. O que eu pedi para vocês aqui hoje, tá? Na verdade, é mais uma apresentação. O que eu quero que vocês me digam? Eu quero que vocês me contem um pouco sobre vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Falar um pouco sobre as informações pessoais, né? O que vocês fazem, onde é que vocês moram, o que estão fazendo da vida. Sobre o seu trabalho, se estão todos trabalhando, se tem alguém buscando estágio, se alguém retornou para a sua cidade, está morando longe, né? Qual é o sonho da vida de vocês? Eu sempre gosto de colocar isso aqui. Tá? Por que eu estou fazendo esse curso? Ah, eu só quero diploma porque eu quero fazer outra coisa. Não, eu quero trabalhar na área. Não, eu quero fazer concurso. Então, contem isso para mim. Eu quero saber um pouquinho sobre vocês. E o que vocês esperam dessa unidade de epidemiologia 1? Pessoal, vocês vão concordar comigo que não tem nada mais frustrante do que você imaginar uma coisa de um curso, de uma unidade, e aí depois que você aprende ou que você passa por ela, você pensa, poxa, não foi nada daquilo que eu queria. Então, o que vocês esperam dessa unidade de epidemiologia 1? Tá? Depois, o que vocês esperam da carreira, nesse momento e após formação? O que vocês esperam hoje? Vocês acham que vai mudar muita coisa depois de formado? Onde vocês pretendem estar? Como vocês veem essa relação? Depois, esse aqui é um ponto importante, tá? Quais são os impactos da pandemia no seu dia a dia? Está dificultando? Vocês estão com problema de acesso à internet? Ah, professor, eu não tenho notebook, eu estou fazendo tudo pelo celular. Vocês sabem que quando tem esses problemas, tem que entrar em contato com o núcleo pedagógico, né? Então, mas eu também quero saber, para ver se eu posso auxiliar de alguma forma. Ah, professor, eu não consigo acessar todos os dias. Então, me escrevam ali para a gente saber como está o andamento. Não deixem para o final, tá, pessoal? Eu não tenho o costume de reprovar aluno, eu não gosto de fazer isso, mas eu peço que todos façam as atividades. Então, não deixe lá para o final para dizer, ah, eu não consegui porque eu não tinha internet, tá? Não vai adiantar. Eu peço que entre em contato antes, a gente tenta fazer de alguma forma. Tem uma aluna de uma outra turma que ela não tem computador, ela está escrevendo e mandando as fotos, não tem problema, tá? Não precisa ter vergonha também, nada disso, mas tem que sempre me manter atualizado para que a gente possa ir acertando os pontos. Depois, se possui nessas formas suficientes de acessar o curso, e por último, ali, não menos importante, quais são as sugestões que vocês acham que pode contribuir no nosso processo de ensino? Aqui, como vocês já tiveram algumas disciplinas no EAD, aí no formato à distância, via NP, ou viram em algum outro curso, em algum outro lugar, deem sugestões. O que vocês acham que a gente pode fazer além do que eu já propus aqui para facilitar o ensino de todos, tá? A única coisa que eu vou pedir aqui que não adianta é dizer assim, ah, professor, vamos a outra plataforma, tá? Porque aí vai dificultar mais. Imagina agora a gente trabalhar com Siga, daí uns vão falar o Google Meet, outros, o Google Class, outros vão falar o Microsoft Teams, vai ficar muito abrangente. Nós vamos ter que focar no Siga mesmo. Tirando isso, as atividades, uma pesquisa, quem tiver contato com alguém da área que saiba que pode dar uma palestra, tá? Tudo que vocês tiverem que possa auxiliar, por favor, escrevam aqui. Então, vai ter aqui, ó, vocês vêm e escrevem. O que eu indico? Coloca no Word, salva o arquivo, copia, cola e coloca aqui. Tá? Tranquilo? Alguém se manifeste, por favor. Teve Tranquilo, gente dizendo tranquilo. aqui que já respondeu. Ah, tá, já respondeu? Tá, eu não olhei ainda, tá? Até porque eu deixei um prazo ali. Vocês podem ver que essa atividade, ela tem prazo, tá? Ela tá aqui, ó. Inicia dia 27 e vai até às 23h59 do dia 2. Por que dia 2? Porque dia 2 é feriado, né? Então, esse tempinho a mais aí para vocês refletirem um pouco sobre o curso, sobre a unidade
e tem até o dia 2 para entregar. Normalmente a gente vai fazer como? A nossa aula é na quarta, essas atividadezinhas simples eu vou pedir a entrega até domingo meia-noite. Facilita para vocês, né, o final de semana para fazer. Vou dar o tempo durante a aula, mas tem até o domingo para fazer, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza. Ô, Caroline, tu disse que já respondeu, e agora? Mas e agora o que? Tu queria acrescentar mais alguma coisa? Eu vejo ali se dá para alterar, tá? Eu entro no teu nome ali depois e vejo se dá para alterar, tá bom? Não, não precisa fazer agora não, tá? Pode fazer depois. Tem até domingo para fazer. E aí vocês vão falando. Tá, vamos lá. Fechou aqui, fechou essa parte da atividade, né? Dessa questão inicial. A gente volta lá para o principal. Tem o link da reunião aqui, que é esse que está aqui agora. Depois a gente tem, então, esse trabalho do John Snow, que eu não vou nem abrir, tá? Isso aqui era só uma referência para vocês. E eu vou abrir esse capítulo desse livro que trata sobre epidemiologia básica. Então, essa é a principal atividade que vocês farão no dia de hoje. Basicamente, vocês vão ler o primeiro capítulo desse livro. Ele é um capítulo de 12 páginas, tá? Ele é pequeno, não é grande. Tá aparecendo aí? Sim, tá aparecendo. Tá? Por que esse livro da professora Bonita? Porque ele é o livro que está disponível na internet, tá? Ele é um livro conceituado, ele não é tão conceituado e não tão utilizado como o da professora Maria Zélia Rocariol, que é o livro que eu tenho aqui, que eu utilizo, mas ele, em capítulos, eu posso disponibilizar ele para vocês. Então, como ele tem todo um contexto escrito de forma bem simples, vocês vão achar interessante, vocês vão achar legal. Ah, professor, por que já não colocou nenhum vídeo mastigadinho explicando sobre o que é? Isso foi proposital, tá? Porque num primeiro momento eu quero que vocês comecem a ler, porque epidemiologia tem duas coisas: a leitura e a utilização de análise matemática e estatística, tá? Eu Então, já para quem li, eu gosta... achei bem legal. Já leu? Li. Aham. É bem interessante, não é? Ele dá uma Sim, é explicação bem bem legal. básica, assim, mas ele já abre a mente para um monte de situações. E eu já vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Então, esse capítulo 1 aqui... Deixa eu ver se alguém mais escreveu. Não, vamos lá. Ele trata, então, ele tem uma mensagem básica aqui, né, sobre o que a epidemiologia trata. Ele faz um contexto histórico, ou seja, ele conta, né, um pouco sobre a história da epidemiologia. Ele fala um pouco sobre avanços recentes. Só vou fazer um parênteses aqui, pessoal. Esse livro é anti-pandemia, tá? E até é interessante que ele esteja nesse termo, pré-pandêmico, digamos assim, pré-Covid, para que a gente entenda o que aconteceu até chegar ao momento antes da pandemia, tá? Para a gente realmente começar a se questionar se aquelas coisas que a gente defende ou não em redes sociais, em conversas de amigo, em churrasco da família, tem alguma validade. E eu não vou usar aqui fazer nenhum posicionamento para vocês, porque eu quero que a gente faça algum posicionamento, alguma explicação baseada em ciência. Então, baseado em ciência, a gente vai fazer essa leitura inicial e tentar entender um pouco disso, tá? Aí tem ali um pouco do histórico, é bem legal esse livro, aí ele tem umas explicações, né? Quando eu falo de John Snow aqui, eu quero que vocês vejam como é interessante essa associação que ele fez para descobrir um problema que ocorria em Londres, né? Tem um livro bem legal também que trata sobre isso, mais para frente eu disponibilizo para vocês. Já começa a ter aquela relação, né, entre população e problema definido, taxas de mortalidade, já comecem a ter esses indicadores, já comecem a acompanhar isso para vocês tentarem entender. Aí ele já começa, né, ele já vem com o que é a definição de epidemiologia, o que é essa distribuição, né, esse estudo da distribuição de eventos nas populações. Começa a aparecer os gráficos aqui, e vocês já vão começar a ter esse conhecimento do que é uma correlação. Não sei se vocês já tiveram matemática, ou vão ter estatística nesse semestre, tá? Para que a gente entenda o que é uma correlação de variáveis. Aqui já tem um gráfico aqui dando um exemplo de como isso funciona. Então, a gente já vai ter esse entendimento. As áreas de atuação da epidemiologia, então, eu já também deixo isso aqui bem explicadinho. A definição específica de epidemiologia, bem resumida, bem legal. A relação da epidemiologia, né, do estudo epidemiológico com a saúde pública. Aí a gente vai ver a importância aqui de entender os fenômenos de saúde pública, tá? A saúde não individual, ou seja, o meu comportamento reflete no todo, reflete na sociedade. Então, aqui tem mais uma questão a ser observada.
as causalidades da doença, o histórico natural das doenças, e mais alguns tópicos aqui, e ali um pouquinho mais para frente, ele trata sobre algumas conquistas da epidemiologia de algumas doenças que cometeram a sociedade, né, e que hoje estão ou controladas em determinadas áreas, ou estão sobre estudos mais avançados, ou que foram erradicadas, tá? A gente tem alguns exemplos aqui bem interessantes e são bem legais de serem observados. Esse texto, acho que tem 10 ou 11 páginas, tá, pessoal? 11 páginas vocês vão ler aí em menos de 40 minutos, 30 minutos, então é bem legal, é um texto bem interessante, e para quem se empolgou, gostou e já quiser antecipar um pouco os estudos, já tentem responder essas questões aqui. Não é uma atividade para agora, tá? Mas quem já tiver avançado, quem tiver o interesse, quem quiser se especializar um pouco mais, já tente responder essas questões que estão aqui, ó. Já deixem ali guardado no arquivo de vocês, porque na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Vou voltar aqui para parar a apresentação, vou voltar aqui para a turma. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém diz alguma coisa aí? Chat, tudo certo? Baseada em filme. Letícia, tem muitos documentários sobre isso, tá? Eu vou selecionar alguns materiais que eu consiga atuar e que eu veja que seja específico com um tópico, para não ficar algo mais abrangente e confundir mais ainda vocês, tá? Mas vai ser feito. O que é esse negócio de poema aí? Tá todo mundo falando de poema. Alguém pode explicar isso? Alguém fale no áudio aí, por favor. Tá, vou explicar. É que é meio que, entre aspas, uma tradição da nossa turma desde o primeiro semestre, que no final das aulas online, isso só vai acontecer nas aulas online, a gente lê um poema, Ah, tá, entendi. entendeu? Tá, então eu vou colocar isso como tópico para a próxima aula, tá bom? Pode ser? Show. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. Gostamos de assistir a entrevista também. Então, eu já ia postar para vocês uma entrevista do Dr. Drauzio Varella que trata sobre a saúde pública no Brasil. Mas eu não quis deixar tudo isso já de primeira, assim, tá? Para não fazer tudo de uma vez só. Então, para a gente ir aos poucos e construindo conhecimento aí de forma satisfatória, tá? Mas vai ser feito também, tá? Vão ser colocadas entrevistas e tudo mais. Isso, para ser um mesário voluntário. Vou colocar bem esse vídeo aí para vocês. Oi, professor. Oi. Tem alguma diferença de epidemia e pandemia? Você poderia falar para a gente? Como é que é? Desculpa, não entendi, Sheila. A diferença de pandemia e endemia. Tá, existe endemia. Vamos lá. Existe endemia, pandemia e qual que é a outra? Tem mais uma. Esqueci. Alguém diga aí. Pode pesquisar no Google, não tem problema. Epidemia? Isso. Ela está relacionada com a questão de população, tá? A gente vai ver um pouco específico sobre isso. Mas tem a ver com a área de atuação desse problema, dessa doença, no caso. Tá bom? Sheila, Oi? conseguiu entender basicamente? Ou queres que eu abra alguma coisa aqui para te mostrar melhor? Tá? Eu nem vi o que o senhor falou, não. Deixa eu abrir um tópico aqui, então. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas a matéria do senhor tem a ver também com epidemia? Eu acredito que nesse capítulo 1 não trata ali, mas essa diferenciação de pandemia, endemia, essas três caracterizações que são descritas, tá? Que tem a ver com base populacional. Deixa eu ver se eu acho que não está nessa primeira parte do livro, só deixa eu ver aqui. Certo. Não, ele não trata aqui as diferenciações, mas a gente vai ver isso, tá? Eu não quero começar a fazer muita mistura de termos também, para que a gente não fique confundindo as coisas. Vamos aos poucos, tá? A gente vai ver as diferenças, eu coloco uns videozinhos, e aí a gente vai fazendo isso. Mas, basicamente, a diferença é pela população, tá? Que ela está ali inserida. A pandemia atinge populações completas, totais. Tem a ver com a amostra ali, com o nível de atuação da doença, tá? Mas vamos aos poucos. Mais alguma coisa? Vamos lá.
Alguma outra dúvida, gente, de conteúdo, do que acha que vai aparecer, de que não vai? Do que gostaria de ver, ou que pelo menos achou que teria no curso? Cadê o nosso colega ali que perguntou? Satisfiz as tuas respostas? Ele caiu, será? Acho que saiu, né? Fechou então, gente? Então é isso, tá? Agora, com esse tempo livre aí que vocês vão ter, respondam um questionáriozinho. Utilizem o tempo da aula para fazer isso, para não ter que ficar deixando para depois, acumulando coisas pequenas, tá? Façam isso. Na próxima aula, então, ali, já que as meninas têm essa ideia de poemas, eu acho que, como sugestão, poderia ser alguma coisa relacionada à saúde, né? A saúde, a promoção da saúde. Não quero induzir vocês a trazer algo específico sobre isso. Mas já que vocês gostam tanto disso, talvez relacionar isso com a nossa área tornaria ainda mais interessante e vocês buscariam uma temática nova ainda, né? É só uma sugestão. Beleza? Fechou? Todo mundo ok aí? Nós iremos falar sobre doenças, professor, por exemplo, gripe espanhola, ebola. Então, ali no primeiro capítulo do livro, ele já trata sobre isso, tá? Ele já aponta o histórico de algumas doenças que fizeram parte do processo humanitário aí. E sim, o ebola como uma dessas doenças que ainda atinge a humanidade, principalmente na África, ele vai estar descrito. A gente vai ver esse processo, tá? A gente vai ver isso sim, fique tranquilo. Vê se tem mais alguma coisa aí. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, aproveitem o momento, a gente tem esse momento livre para essa conversa aí. Vamos até aí mais um pouco. A Caroline perguntou lá se vamos falar sobre a gripe espanhola, ebola e tal. Isso, foi isso que eu falei agora aqui. A gente vai ver isso sim, tá? Esse processo das doenças, aonde elas atingem, o histórico das doenças, inclusive é um dos nossos primeiros capítulos ali, né? E nesse primeiro capítulo do livro que ali está exposto, ele já fala um pouco sobre o ebola, tá? Então já é interessante ver isso. Aonde está disponível o livro que o senhor falou para nós lermos? Está no SIGA, está no tópico da aula aqui, ó, tá? Deixa eu ver se abre. Vou voltar aqui agora de novo. Ó, tá aqui no SIGA, né? Tá aqui na tela inicial, aqui, ó, Introdução à Epidemiologia, o capítulo 1 do livro. É só clicar que ele já abre aí para vocês, ou quem quiser baixar, né? Tem na internet também, vocês acham fácil. Existem outros materiais, podem ir pesquisando, tá, pessoal? Quem achar um vídeo legal, alguma coisa legal, mandem, não tem problema, tá? E a gente vai construindo esse conhecimento conjuntamente, até porque a epidemiologia é uma área vasta, ela é enorme, ela tem subcategorias de estudos epidemiológicos, então quanto mais a gente construir esse conhecimento junto, melhor, tá bom? Aonde está disponível o livro? Tá ali, das atividades, mandei os arquivos. Beleza, gente? Fechou, então? Mais alguma dúvida? Qualquer coisa é só entrar em contato. Peço que façam, então, a atividade agora. Vou fechar a reunião aqui, vou encerrar a gravação. E, assim que possível, eu já disponibilizo o link para vocês. Tá bom? Até mais, então. Boa semana. E diretamente até semana que vem. Obrigado, até mais. Tchau, prof. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.